Capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura, Colossenses. Os Colossenses, capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 24. Você encontrar Efésios, você vai para frente, vai passando aí, você encontra aí mais à frente, Colossenses. Se você achar Tessalonicenses, você volta atrás. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem e em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, este texto da palavra do Senhor, e especificamente o versículo 26 e o versículo 27, o apóstolo São Paulo, ele nos fala justamente da manifestação de Cristo, a sua vinda a este mundo e a sua encarnação. Justamente quando Paulo fala neste primeiro versículo, ele fala do mistério, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Significa que o propósito de Deus de nos salvar, de formar a igreja, formar a sua igreja, Deus, ele, para colocar o seu propósito em prática, para executar esse propósito, foi necessário que Jesus, ele viesse a este mundo e tomasse a forma humana como ele tomou, se tornasse homem, para justamente cumprir este propósito, indo à cruz do Calvário, morrendo ali crucificado, derramando o seu sangue, fazendo a expiação pelos nossos pecados, e desta forma nos transformando por sua graça, o seu amor, e nos levando para o reino do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do seu amor. E justamente quando Paulo fala deste mistério que é Cristo, no próprio versículo ele já diz, no versículo seguinte, versículo 27, nós entendemos que a nossa vida espiritual,
o nosso relacionamento com Deus, o que nos torna cristãos, nascidos de novo, pessoas transformadas, da mente transformada, justamente o poder do Espírito Santo que opera em nós, inicialmente realizando a obra do novo nascimento. Sem a obra do novo nascimento, não tem como relacionar com Deus. É o princípio de todas as coisas no sentido espiritual. E justamente Paulo, ele fala que Cristo, ele veio a este mundo para nos salvar, nos transformar e nos colocar justamente dentro do propósito de Deus, que é a formação da sua igreja. E quando Paulo fala, ele esclarece que o propósito de Deus não é somente a nossa salvação, nos salvar e pronto. O propósito de Deus, que a Escritura Sagrada nos revela, é que existe uma ação poderosa do Espírito Santo através desta igreja que é salva, que é formada, que se faz o corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele continua realizando e cumprindo o propósito de Deus através da vida de cada membro da igreja, individualmente, da vida de cada servo de Deus e coletivamente através da igreja como um todo. Quando eu observo o versículo 27, Paulo ele diz: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, aonde? Cristo em vós, o que gera, o que forma aí, esperança da glória. Então vejam bem, que quando Paulo fala, e ele faz menção dos gentios, justamente ele está falando aqui do modo que Deus estabeleceu, diferente de relacionar com os gentios, daquele modo pelo qual ele relacionava com os judeus. Com os judeus, ele relacionou de uma forma diferente na velha aliança, no velho concerto. Mas agora Deus está relacionando no novo concerto, na nova aliança, e de uma forma diferente. Nessa forma diferente, ele inclui dentro do seu propósito, que é a formação da igreja, judeus e gentios. Por isso ele diz que Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Cristo manifestou, e quando ele manifestou com autoridade. Ele se veio como o Salvador, o Rei, aquele que domina, que tem o domínio. Por isso, quando ele começou a pregar, a sua mensagem era esta: arrependei-vos, porque chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, o domínio, o poder, a glória, a majestade santa. E justamente salvação, novo nascimento, ele nos coloca dentro desse reino. Por causa disso que Jesus falou para Nicodemos:
na verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Esta atmosfera espiritual, que a graça de Deus nos coloca nela, nos faz pessoas diferentes, nos faz pessoa espiritual, nos faz pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que revelam a essência, o caráter de Deus em nossa vida, para aquelas pessoas que estão fora do reino. E aí, meus irmãos, eu quero que a igreja entendam que todos nós, a partir de então, da entrada nesse reino através do novo nascimento, nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Um novo viver em Cristo Jesus. Esse viver, o que sustenta ele e o que faz ele girar e mover, é a nossa comunhão com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. A nossa comunhão com Deus. Essa graça de Deus, ela vai manifestando em nossa vida, e nós vamos vivendo uma vida no Espírito, um viver na graça de Deus. É o que nos faz pessoas cristãs, o que nos faz pessoas espiritual, o que nos faz igreja, o que nos faz corpo de Cristo. Essa vida do Espírito, essa nova vida, pela graça de Deus, ela então começa a fluir na nossa vida, e o nosso viver é um viver espiritual, de comunhão e manifestação de Deus na vida dos servos dele, da igreja. Como podemos entender isso claramente? Nós começamos a entender isto quando nós começamos a conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 6. Eu quero começar aqui compartilhando com a igreja, com você que nos acompanha através da internet, a transmissão desse culto, o propósito de Deus para a minha e a sua vida. Paulo, ele lembra aos crentes de Corinto, e esta palavra ainda fala para nós hoje. Quando ele começa a ministrar, neste texto, é o 6, o 19 e 20. 6, 19. Paulo, ele está lembrando que o nosso corpo agora, em primeiro lugar, ele foi comprado, separado, consagrado para Deus. Deus comprou, Deus consagrou, e esse corpo agora, ele é instrumento de Deus, ele é instrumento do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo fala isto, ele diz que esse corpo agora, ele não é uma coisa sem importância, ele tem um significado muito grande, ele tem uma importância muito grande. Na vida terrena aqui, ele já tem uma importância. Por isso ele disse: ou não sabeis que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Agora esse corpo, ele é habitação do Espírito Santo.
é o lugar que o Espírito Santo mora, manifesta nele, habita nele. Ele é templo de Deus. Aí, primeira instância, eu quero que você entenda que individualmente o seu corpo, ele foi comprado por Deus, pertence a Deus. Segundo, ele é templo de Deus. Aí eu quero que você observe uma coisa comigo. A natureza de Deus, Deus ele é santo. Concordam comigo? Deus é santo? Deus é santo? Aonde Deus habita, também torna-se santo. O seu corpo é santo. O seu corpo é santo. É o lugar que Deus manifesta pela sua natureza santa, pelo seu poder. O lugar torna-se santo. Não é porque é santo, é Deus quem santifica por sua habitação. Nós não temos condições de nos santificar. Nós não temos santidade própria. A santidade que existe em nós, ela vem de Deus, pela presença de Deus. Aonde Deus habita, ali torna-se santo, santifica. Lá no Monte Horebe, no meio da sarça, quando Moisés pastoreava as suas ovelhas, Deus manifestou lá. E quando Deus manifestou, a presença de Deus queimava aquela sarça e ela não se consumia. Moisés olhou e disse: eu vou chegar mais perto para ver o que é isto. Deus bradou e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa, ela é santa. Aquela terra era santa antes de Deus manifestar? Não. Ela tornou santa porque Deus se manifestou. A sua vida dentro do propósito de Deus, o seu corpo, ele é templo de Deus. Deus habita em você, e pela presença de Deus, a habitação de Deus, o seu corpo é santo. Deus habita aí? Deus habita aí? Aí é templo de Deus? Aí é consagrado a Deus? Deus mora aí? Aí tem santidade, porque aonde Deus habita, aí torna-se santo, por causa da presença dele. Aí Paulo está dizendo: o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. O Espírito Santo, ele é o representante legítimo aqui do Deus Pai e do Deus Filho. O Espírito Santo está aí, manifestando a presença de Deus, a presença de Cristo. Na pessoa do Espírito Santo, ele está presente na sua vida. Aí ele diz aqui: proveniente de Deus. Aí preste atenção. E que não sois de vós mesmo. Isso é um ato de graça, da bondade de Deus. Deus preparou isto. Deus habita em você, é um propósito de Deus. Vamos no versículo 20 agora. No 20 ele disse: porque fostes comprado. Deus pagou um preço por você. Você sabe por que ele pagou um preço? Porque ele te ama. Ele pagou um alto preço por sua vida. Tudo aquilo que envolve valor, comprar, tem que pagar. Deus pagou por mim e por você. Fostes comprados. Nós devemos entender que nós temos que valorizar esta compra. Valorize esta compra. Valores, Deus pagou. Aí veja bem, e Paulo faz questão, por revelação do Espírito Santo, que não foi um preço de banca, não.
Não foi preço promocional, não. Não. Deus pagou, e pagou muito bem pago. Bom preço. Bom preço. Está escrito ali, por um bom preço. Aí diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. No corpo. No corpo. Todos os nossos sentidos, eles devem funcionar muito bem, e funcionar não para o mal, eles devem funcionar para a glorificação e exaltação do nome do Senhor Deus, aquele que nos comprou. Por causa disso, que entenda bem, você é templo de Deus, Deus habita em você. Aonde você está, você glorifica a Deus. Onde você está, força de expressão, você está gerando glória a Deus. Aonde você estiver, você está gerando adoração a Deus. Aonde você for, você está refletindo glória de Deus, a luz de Deus na sua vida, porque você é templo de Deus e Deus habita em você. A sua vida, a minha vida, a nossa vida como salmo, ela é uma constante glorificação a Deus. Não só no templo quando nós estamos aqui, mas aonde estivermos, por onde formos, a nossa vida estará sempre glorificando e exaltando a Deus. Porque este corpo, ele é a habitação de Deus. E ele pertence a Deus. Quero que você entenda algo. Veja bem. A última frase desse versículo diz que ele pertence a Deus. É bom desenvolvermos esta consciência. Esse corpo aqui, ele pertence a Deus. Por direito, por compra, por habitação de Deus. Por isso esse corpo não é profanado. Não. Este corpo não pode ser manchado. Ele não pode ser contaminado. Ele é templo. Ele não pode ser usado para glorificar outro, para honrar outro. Não. Ali já diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Todos os nossos sentidos, eles são colocados em funcionamento, mas o propósito final, a soma de todos eles, é a exaltação e a glorificação ao nome santo do Senhor. Enquanto Deus habitar neste templo, enquanto Deus morar neste templo, Deus vai zelar dele, Deus vai cuidar dele, Deus não vai permitir nada danificar este corpo. Aí vejam bem, quando eu olho aqui, vamos mais à frente um pouquinho, Efésios capítulo de número 2, Efésios 2, versículo de número 21. Quando o apóstolo São Paulo, ele está falando e ministrando aqui, Paulo fala de algo muito especial. Mas eu gostaria até de pegar um versículo antes, versículo de número 20, para começar a discorrer sobre este assunto. Quando eu pego o versículo de número 20, Paulo, ele fala, edificados, construídos. O Espírito Santo veio e fez de você o santuário de Deus, a habitação de Deus na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai construindo a sua vida. À medida que o Espírito Santo tem liberdade, na medida que você interage com o Espírito Santo, com a graça de Deus,
o Espírito Santo vai construindo a sua vida. As suas experiências com Deus, elas vão sendo somadas. A sua fé, ela vai sendo solidificada. Mas vai depender e só vai acontecer mediante o seu interagir e o seu relacionamento com Deus através do Espírito Santo dele. Ele vai reconstruindo a sua vida. E o mais interessante, que quando você começa a interagir com o Espírito Santo, e ele começa a edificar a sua vida, você está dentro do reino, você está cumprindo o propósito pelo qual Deus te salvou e te colocou o Espírito dele em você. Porque à medida que o Espírito Santo vai construindo, edificando a sua vida, você também vai edificando a vida de outras pessoas. Por que isto? Porque você torna-se um instrumento do Espírito Santo. Você torna um canal pelo qual o Espírito Santo começa a trabalhar para cumprir o propósito de Deus nesta terra. Mas ele não usa os animais, ele não usa vento, ele usa pessoas, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos. Por causa disso que Joel, na profecia de Joel, o derramar do Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo ia pegar todas as classes de pessoas, até servos e servas, e ele ia começar a manusear estas pessoas, e ele ia começar a fazer cumprir o propósito de Deus pelo qual ele desceu nesta terra. Então ele começa, à medida que você vai interagindo com o Espírito Santo vai usando a sua vida, te construindo, te edificando, e através disso você vai também, através da unção e do poder dele, instrumento na mão dele, você vai edificando a vida de outras pessoas também. Por isso Paulo, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu vou parar até nessa vírgula aí, para você entender aqui. Edificados sobre o fundamento, a base de sustentação, o alicerce. Qual é o alicerce? Qual é o fundamento, a base? É o Evangelho, as epístolas, os ensinos dos apóstolos, as profecias bíblicas. Porque a gente está ali, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por causa disso, nós não podemos desprezar as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Ela precisa ter primazia em nossa vida, em tudo. Porque é nela que se fundamenta a nossa vida espiritual. Ela é o alicerce, é onde a gente apoia, é onde a gente entende o propósito, a vontade de Deus, e começamos a desenvolver e crescer no propósito de Deus, quando nós começamos a entender. Aí, as profecias apontam a Cristo, os profetas, eles apontam Cristo. Os evangelhos realmente falam do que Cristo é, do que ele fez, do testemunho dele. E as epístolas é a explicação de tudo isto. Por isso, quando nós observamos, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, ele é a principal pedra de esquina, de sustentação deste pensamento, desta ideia, desta revelação. Ela gira em torno de Cristo. Não cabe aqui outra visão, não cabe aqui outro discernimento, não cabe aqui outra mensagem.
ela está centrada em Cristo. A nossa vida gira em torno de Cristo, porque Ele é a pedra principal de esquina, é aquela pedra que amarra, que não deixa a construção ruir. Você ama Cristo, você glorifica a Cristo, você vive para Cristo, você vive por Cristo, porque Ele é o centro da sua vida, e você se constrói em Cristo e edifica a vida dos outros em Cristo. Vamos lá, versículo 21. Vejam bem, quando eu leio o versículo 21, Paulo diz assim: no qual todo edifício, bem ajustado, em harmonia, em comunhão, unidos. Não pode existir um edifício rachado, dividido. Por isso ele diz: no qual todo edifício bem ajustado. Essa harmonia só o Espírito Santo pode fazer. A igreja é o corpo que o Espírito Santo habita nela. O crente que o Espírito Santo habita nele, ele vai sendo cada dia edificado, ele vai sendo cada dia construído, e ele vai sendo construído em um propósito de unidade. Ele não cresce dividido. Não, ele não cresce dividido. Por isso a Bíblia diz assim: no qual todo edifício bem ajustado. O que acontece com ele? Ele cresce. Por causa disso, deixa eu te falar uma coisa. A obra que o Espírito Santo de Deus habita nela, interage com ela, aonde o Espírito Santo está agindo nela, ela não para de crescer. Ela cresce. Você sabe por quê? O Espírito Santo, ele não é morto. O Espírito Santo é vivo. O Espírito Santo tem energia. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Mas o Espírito Santo não é parado, ele não é frio, ele não é inerte. Não, ele não é um corpo morto, ele é dinâmico. E aonde ele habita, existe uma energia espiritual, existe uma dinâmica espiritual, existe o fluir de vida, existe crescimento. Ele não para, não existe aquela coisa parada, inércia. Por isso a igreja precisa do Espírito Santo. O crente precisa do Espírito Santo. Calamachurianto, calamacai. Você é dinâmico. O Espírito Santo habita em você. Você é templo de Deus. E aonde Deus habita, as coisas não ficam paradas na inércia. Desenvolve, cresce. Cresce. Cresce para quê? Qual é o propósito? Cresce para templo santo do Senhor. Eu só quero aqui voltar o seu pensamento num fato que aconteceu no Velho Testamento. Você se lembra que quando Davi foi buscar a arca, que a arca, devido à santidade de pessoas não preparadas, estava transportando a arca, aconteceu um acidente com ela, e deixaram a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Não é isso? Faz uma comparação comigo e acompanha o meu raciocínio. Até a chegada da arca na casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom era fria. A casa de Obed-edom era morta.
A casa de Obed-edom não produzia, não criava, não gerava. Mas depois que a arca, que representa a presença de Deus, entrou na casa de Obed-edom, veja a diferença das coisas que acontecem. Entrou vida na casa de Obed-edom, irmãos. A vida entrou ali. A graça de Deus passou a dominar e reinar na casa de Obed-edom. Começou a mudar as coisas. Agora nada mais é parado na casa de Obed-edom. As coisas começam a movimentar, começa a haver uma dinâmica na casa de Obed-edom. As coisas de Obed-edom começou a multiplicar, e foi multiplicando, até que a notícia chegou para Davi: a casa de Obed-edom está prosperando, está crescendo. Você sabe por quê? Por causa da presença de Deus. Através da arca, a presença de Deus precisa estar entronizado na sua vida. O propósito de Deus é fazer de você templo, morada dele. Deus habita em você, e aonde Deus habita, não existe morte, não existe inércia, as coisas crescem. Aqui está falando de crescimento, cresce para o propósito de Deus. Cresce dentro do propósito de Deus. Não é meu propósito, não é seu propósito, é o propósito de Deus pelo qual Ele estabeleceu. Templo santo do Senhor. Quantos são templo santo? Templo santo, templo santo, templo santo. Você é templo santo? Você é templo santo? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Fazer de mim morada dele, templo santo dele. E aonde ele habita, a mudança. Deus vai mudar a sua vida nesta noite. A presença de Deus vai te mudar. A presença de Deus vai te mudar. A presença de Deus vai interagir com você. Você vai sentir a glória, o poder de Deus. Você vai entender o propósito de Deus em fazer você a habitação dele. Isso é reino de Deus. Isso é o domínio de Deus. É o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu observo o que a palavra do Senhor nos diz, nós precisamos entender algo. Aonde Deus habita é santo. Torna-se um ambiente espiritual. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 16. 2 aos Coríntios 6 e 16. Eu quero que você entenda aí, enquanto seu corpo fosse templo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai estar interagindo com esse templo. O Espírito Santo de Deus vai estar movendo neste corpo. O Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando neste templo, porque esse templo glorifica a Deus. Ele está dentro do reino de Deus. O reino de Deus domina este templo, esse santuário de Deus. Por isso Paulo ele diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você põe a sua mente para raciocinar. Quando se fala de ídolo, fala de culto, de adoração. Lembra-se que este corpo é comprado, é propriedade de Deus, é habitação de Deus. Não tem relacionamento, não pode ter associação. Senão ele é profanado. E Deus não habita em templos que é profanado.
Nós precisamos entender isto. Nós somos comprometidos com Deus. Nós servimos a Deus com toda a sinceridade. Nós valorizamos a compra que Deus fez. Por isso nós não profanamos este templo de Deus. Nós não oferecemos adoração a outro. Nós não cultuamos a outro. Nós não emprestamos este corpo para ser usado para outra finalidade. Este corpo, ele é santo. Ele é a habitação de Deus. E não há sociedade. Aí ele disse: porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles, eu quero que você faça comigo assim, porque nele habitarei. Faz mais uma vez, porque nele habitarei. Deus habita aqui. Deus habita aí. Quando eu olho para você, eu tenho que ver Deus em você. Quando as pessoas olham para você, eles têm que ver Deus em você. Este é o propósito de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: quando o mundo olha para você, quem o mundo vê em você? Quando as pessoas que não conhecem a Deus olham para você, quem eles veem em você? Deus tem um propósito de manifestar-se a este mundo através da sua vida. Ele te salvou, mas não só te salvou, Ele faz de você um astro para brilhar neste mundo, para refletir a sua glória, para refletir a imagem dEle, o poder dEle, a glória dEle. Por causa disso você é espiritual. Por causa disso você é santo. Por causa disso você é separado. Por causa disso você reflete a glória de Deus. Por causa disso você leva a Deus para onde você vai. Por isso você é uma pessoa que realmente o Espírito de Deus habita em você e age através de você. Você cumpre o propósito de Deus nesta vida. E na sequência ele disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Há um entrelaçamento aqui, há um relacionamento aqui de Deus com você. Aonde você está, Deus está. Quando você fala, Deus fala através de você. Quando você ora, Deus manifesta através de você. Esta é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Deus quer isto, Deus quer fazer isso na sua vida. Aí tem pessoas que dizem: eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida, mas eu estou te revelando o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você, o que Deus quer fazer de você nesta noite, é te encher do seu Espírito, é te encher da sua graça e revelar a sua essência a este mundo. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, vamos mais à frente. Hoje é só a Bíblia que fala. Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos lá no versículo de número 6. Aos Hebreus, capítulo de número 3. E o versículo de número 6. Eu quero que você observe o que o escritor aos Hebreus ele nos fala. Nós precisamos desenvolver este conceito bíblico
e fortalecer a nossa consciência com este conceito bíblico. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Qual é a casa que está falando aqui o texto? Qual é a casa que está falando? A qual casa somos nós, eu e você? Agora imagine uma coisa, desenvolve um raciocínio comigo. Você imagina você comprar uma casa, você pagar esta casa, você ornamentar esta casa, você cuidar desta casa, enfeitar esta casa, e depois você não ter liberdade nela. Você não pode entrar nela. Você não pode fazer uma refeição nela. Você não pode repousar nela. Mas o propósito de Deus não é esse. Deus comprou esta casa, pagou um alto preço por ela, a própria vida do seu filho na cruz do Calvário, o próprio sangue que ele derramou na cruz. Depois ornamentou esta casa, mandou o Espírito Santo dele enfeitar esta casa, com todos os frutos do Espírito, com a beleza, com a graça do seu amor e a sua misericórdia. Dá asa a sua imaginação e começa a pensar na ornamentação desta casa. Que alegria! Esta casa é um pedaço do céu, é um lugar que tem plena alegria, harmonia, comunhão, que dá prazer viver nesta casa. Aí ele diz: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, eu e você. Aí Jesus chega nesta casa, ele tem a chave desta casa, ele é bem-vindo nesta casa, ele abre a porta desta casa, ele entra nesta casa, ele fala nesta casa, ele abençoa esta casa, ele resolve os problemas desta casa, ele limpa esta casa quando ela começa a sujar, porque ele ama esta casa, ele habita nesta casa. Não é assim que ele faz com você? Não é assim que ele interage com você e você interage com ele? É isto que a Bíblia está dizendo, é o propósito de Deus na sua vida. Deus quer te revelar isto. Deus quer estreitar esse relacionamento com você através da pessoa bendita do Espírito Santo. Esta noite, Jesus, ele está dizendo que ele quer dominar esta casa, ele quer liberdade nesta casa, ele quer interagir nesta casa, ele quer cuidar desta casa, ele quer sustentar esta casa. Esta casa não pode envelhecer, ele precisa sempre renovar esta casa, manter esta casa limpa, animada, ele precisa da beleza. Esta casa, nesta noite, abre esta porta e deixa Jesus reinar. Aleluia, aleluia. Deixa Jesus dar uma arrumada nesta casa. Se tem alguma coisa fora do lugar nesta casa, é noite dele arrumar esta casa, é noite dele dar uma faxina nesta casa, é noite dele dar mais luz nesta casa. Esta casa, quem sabe, está escura, sombria, esta casa está feia, desarrumada, mas Jesus esta noite, ele quer dar uma faxina, uma arrumada nesta casa. Aleluia. Não é assim que você faz? De tempo em tempo você vai lá, dá uma pintura na casa porque ela está suja, perdeu o brilho, perdeu a graça, está cansativo tudo ali, está sujo, mas você vai lá e dá uma renovada naquela casa. Jesus nesta noite,
Ele está dando uma arrumada nesta casa. Quem sabe Ele está trocando os móveis. Aqueles móveis já estão velhos. Aquela unção já está velha, ranchosa. É a unção de 10 anos atrás. São os utensílios dessa casa, já está empoeirado, desgastado. Que me calamachurianto, calamacai. Mas Jesus está renovando esta casa com novos dons. Jesus está renovando esta casa com uma nova unção, com a graça de Deus. Aleluia! Glória! Glória! Você crê que Jesus pode fazer isso na sua vida? Levante a sua mão e diga: Jesus, eu entrego mais uma vez a chave desta casa nas tuas mãos. Cuida dela, Jesus, cuida dela, cuida dela. Ela está cansada, ela está sem luz, ela está sem brilho, ela perdeu a graça. Mas esta noite é noite de Senhor renovar a luz desta casa. É noite de Senhor renovar a unção desta casa. É noite de Senhor trazer um renovo para esta casa. Receba a presença dEle, a graça dEle, a unção dEle, o poder dEle. Te renova nesse culto. É Jesus operando em você, você operando através de Jesus, você interagindo com o Espírito Santo te edificando e Ele te usando para edificar a vida dos outros. É o propósito de Deus sendo cumprido na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e trabalhar através da sua vida. Glória, glória a Deus. Preste atenção no que está escrito aqui. Esse texto, ele tem aqui um porém. Ele diz: se tão somente conservarmos firme o quê? A confiança e a glória da esperança até o fim. Conserva. Você sabe o que conserva muita coisa? É o óleo. Conserva esta firme confiança. Não deixa ela se abalar. Não deixa ela ruir. Não deixa que as lutas, as fadigas, as tribulações, os dissabores da vida, a frieza que existe neste mundo, venha abalar esta confiança e te mover desta esperança. Não deixa. Por isso clame a Ele, busque a Ele, chore, se for necessário, aos pés dEle. Se for necessário, chore, clame a Ele. Mas você não pode perder a glória da esperança. Você precisa chegar até o fim desta caminhada. Quando chegar ao fim, você vai ser coroado, você vai ser recompensado. Vamos mais à frente. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Enquanto o irmão localiza aí 1 Pedro 2 e 5, deixa eu te falar. Tudo isto é promessa de Deus, é propósito de Deus para aqueles que tornaram templo santuário de Deus. Nada disso pode acontecer e cumprir na vida de quem não é santuário de Deus, quem não é a habitação de Deus. Mas quantos aqui são habitação de Deus? Quantos são habitação de Deus? Segundo,
não profane esse templo. Não profane esse templo. Não deixe esse templo ser profanado. Ele não pode ser profanado. Conserve ele na graça de Deus, para que Deus possa continuar cumprindo o propósito dele na nossa vida. Aí ele diz aqui, mas vós também, comparando uma comparação, uma metáfora, vós também como pedras vivas. Pedras. Para que serve a pedra? Para edificar, para construir. A natureza da pedra resistente. O Espírito Santo está te preparando neste culto, te dando consistência, te dando fortaleza. Pedras vivas que servem para edificar, para construir. Sois edificado casa, não é uma casa simples, casa espiritual. Lute contra aquilo que é carnal. Não deixe as coisas profanas, carnais, instalar na sua mente e na sua vida. Rejeita aquilo que é carnal e seja espiritual. A Bíblia já diz, a inclinação da carne é morte, inimizade contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida, paz, alegria no Espírito Santo. Por isso diz, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, ministradores. O Espírito Santo ministra na sua vida e você ministra na vida dos outros. Deus te enche nesse culto e você sai distribuindo bênção para os outros. E você sai distribuindo bênção de Deus para os outros. Você leva a palavra de edificação, palavra de consolo. Você ora, você evangeliza, você expulsa demônio, você cura os doentes. Porque você é sacerdócio santo. Você intercede diante de Deus pelos outros. As pessoas estão arrasadas, as pessoas estão em aflição, as pessoas estão tristes, mas você tem algo de Deus. Você é casa espiritual, você é sacerdócio santo. Você levanta a mão, a bênção desce. Você ora, o céu se abre. Você pede a Deus, Deus manifesta. Você é templo de Deus, você é morada de Deus, você é canal de Deus. Está entendendo o propósito de Deus? Quem está entendendo o propósito de Deus, levante a sua mão e glorifica Ele. Aí ele disse aqui, para oferecer-te que tipo de sacrifício? Carnal? Sacrifício espiritual. Vamos lá, no início, no Antigo Testamento. 2 oferecia sacrifício a Deus, Abel e Caim. Não é só oferecer sacrifício, chegar diante do altar, eu vim oferecer sacrifício. Não é só isso. Qual é a natureza do sacrifício? Ele tem que ser espiritual, senão Deus não aceita. Não aceitou de Caim. Não é porque era apenas o fruto da terra, não é porque eram os frutos da terra, não. É porque o propósito interior, a casa não era espiritual. Primeiro, a casa precisa ser espiritual, ela não pode ser carnal. Senão o sacrifício não sobe, Deus não aceita. Por isso Deus nos fez casa espiritual.
para oferecer sacrifícios espirituais, preste atenção, agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Deus juntou esse monte de pedra que está aqui, pedras vivas, preparadas, lapidadas, e construiu uma casa espiritual, onde o nome dele é glorificado, onde o poder dele manifesta, onde a glória dele manifesta, onde Deus pode agir, onde Deus pode trabalhar, onde Deus pode operar. Por causa disso que quando os crentes se unem nesse propósito e cria esse conceito, Deus começa a operar a salvação de almas, a cura de doente, a batismo no Espírito Santo, a crente renovado, existe comunhão, o diabo não entra no meio, se ele entrar ele é queimado, ele não fica no meio, não há discórdia, não há intriga, não há fuxico, não há confusão, porque é casa espiritual. O propósito de Deus é estabelecido. Vamos mais um pouquinho, a hora já está chegando, a hora de parar. Oh, meu Pai do céu. Vamos lá, João 14, 20. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Eu tenho que correr aqui. Evangelho de João 14, 20. Naquele dia, Jesus está falando, antes da sua morte, ele ia passar pela cruz, o véu do templo seria rasgado, e o céu iria abrir, o Espírito Santo de Deus ia descer, e tudo ia mudar agora, daqui para frente, na nova aliança. Aí ele diz, naquele dia, conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Preste atenção. Conhecereis. Você conhece esse fato? Você tem esse conhecimento que te sustenta, que ilumina. Conhecimento. Naquele dia, conhecereis por experiência própria. Você vai vivenciar isto, você vai sentir. O Espírito Santo vai testificar isso no seu interior. Você vai estar armado com a convicção tão grande, com a certeza tão grande, que você vai dizer, como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé é fundamentada aqui. A sua fé é fundamentada na revelação das Sagradas Escrituras, nestas verdades divinas. Você sabe que Cristo é o Filho de Deus, não sabe? Você sabe que Ele está unido com o Pai, não sabe? Agora veja bem, você sabe que Cristo está em você? E você sabe que você está em Cristo, unido com Ele, anda de braço dado com Ele, que você está nele e Ele está em você. Por isso o seu viver agora é um viver no Espírito. Levante a sua mão para o céu e diga para Deus, Deus, eu quero viver no Espírito. A minha vida é agradável a Ti. A minha vida é para a glória do Teu nome, Senhor. Eu vivo no Espírito agora. Pode abaixar a sua mão. Vamos mais no versículo 17, 23. João 17. Mesmo no Evangelho de João. Agora é o capítulo 17, versículo 23. Eu estou correndo para mim chegar ao final aqui. João 17, 23. Eu neles. Jesus está orando e falando para Deus.
propósito dele em prática, na prática. Como é o propósito de Deus na prática? Aí ele está dizendo: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Você está entendendo o que Deus está falando aqui neste culto? Você não é um bloco à parte desta casa espiritual. Você não é um tijolo que ficou perdido no fundo do quintal nesta construção. Você não é uma pedra que anda rolando para lá e para cá. Não. Você está inserido nesta construção. Quantos sentem? Quantos estão inseridos nesta construção? Perfeitos em unidade. Se você arrancasse esse reboco que está nessa parede e olhasse para os lajotas que estão aqui, os blocos, como eles estão unidos, entrelaçados. Se eles não tivessem unidos, entrelaçados, este prédio não parava de pé, ele iria ruir. E o propósito de Deus é unidade. Perfeitos em unidade. Não cabe, não entra divergência, não entra discórdia, não entra desavença, não entra divisão, não entra, porque estão unidos pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Se você está unido nesse propósito de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. O diabo pode forçar a barra, o diabo pode tentar entrar para dividir, para quebrar, para desunir, mas a graça de Deus fortalece, a graça de Deus une, o Espírito de Deus opera, e Ele vai fortalecendo esta união pela graça de Deus, porque é propósito dEle. Você sabe por que tem muitas igrejas fracassadas, apesar de ter grupos de crente espiritual, de oração e jejum, obreiros abençoados, líderes abençoados, porque existem pessoas que eles não vivem nesse grupo dentro do propósito de Deus. Eles são verdadeiros instrumentos do inimigo para atrapalhar e prejudicar a obra de Deus. Mas quando a palavra de Deus diz assim, eu estou correndo, mas o Espírito Santo está dizendo não. Sabe por que o inimigo ele entra no meio e entra para causar discórdia, dissensão, separação, divisão de grupos na igreja, colocar um contra o outro e não haver unidade? Porque quando não há unidade, o corpo é profanado. Deus não pode manifestar em um corpo profanado. Você pode cantar, você pode orar, você pode pregar, você pode fazer tantas coisas, porque a gente pode fazer tudo na obra de Deus, mas se não tiver a presença de Deus, nada feito. Você pode fazer tudo em nome de Deus, mas se Deus não tiver, se a presença dele não tiver, não acontece nada. Eu já dei o exemplo aqui da casa lá de Obed-edom. Enquanto a presença de Deus não manifestou, nada aconteceu. A obra só vai para frente, ela só cresce, ela só é abençoada se a presença de Deus estiver nela. Por isso, eu quero a presença de Deus aqui. Ainda que a presença dele tenha que fazer alguma coisa para dar certo,
mas que ele faça o que tiver feito. Mas eu quero a presença de Deus aqui e quero ela aqui também. Quantos querem a presença de Deus? Levante a sua mão e diga: Deus, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero a presença tua nesta igreja. O inimigo faz de tudo. Você sabe por que ele faz? Porque a última parte do versículo diz assim: para que o mundo, o que é mundo? É diferente da igreja, não faz parte da igreja, é mundo. Igreja é um povo separado. E quando houver unidade e ele manifestar a presença dele aqui, o mundo vai conhecer, o mundo vai ver, o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado a eles, e como tens amado a mim. O mundo só vai tomar conhecimento e vai ver isso quando tiver unidade e essa igreja estiver dentro do propósito de Deus. Por isso o inimigo trabalha, o inimigo luta, ele arma, ele peleja de tudo para prejudicar a obra de Deus. Porque enquanto o seu coração estiver dividido, enquanto o seu coração estiver ao contrário, enquanto o seu coração não estiver em unidade, enquanto você não for uma pedra viva que faz parte desta construção, Deus não pode manifestar em você e através de você. Aí, irmão, não é como eu quero. Não. É Deus que é o Senhor. O reino é dele, é ele quem domina, é ele quem faz. Tem que ser de acordo com a vontade dele, com a direção dele, como ele quer. Vamos lá, eu tenho que correr aqui, eu tenho que encerrar, meu Deus. Romanos capítulo 8. Tem que ler. Este é o penúltimo. O último eu vou encerrar, que hoje eu não posso passar da hora, embora a hora já acabou, né? Romanos 8. Vamos ler o versículo de número 10. 8 e 10 está escrito assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, ele vive por causa da justiça. Preste atenção, a presença de Cristo mata o seu eu, mata a velha natureza. Preste atenção, a leitura de novo. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Esse corpo é o corpo da velha natureza. Está morto, mortinho da Silva, morto. Mas, enquanto o corpo morre, o Espírito que habita em você, ele vai vivificando, ele vai dando vida. O seu espírito, vida divina, vida espiritual, vida de Deus, ela começa a jorrar. Deus começa a despejar vida dentro de você, cheio de vida. Aí você fica crente, cheio de vida do Espírito, cheio de vida do Espírito. Aí diz: o Espírito vive por causa da justiça. Vamos mais, o 11. Aí ele diz: esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. O Espírito Santo habita em você.
habita em vós. Vamos pensar aqui, irmão. Põe essa cabeça para funcionar. Aplica sua mente aí na palavra de Deus. Bate no peito, o Espírito de Deus habita em mim. Bate no seu peito, o Espírito de Deus habita em mim. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vai te encher de vida. Deus te enche de vida ou não? Deus dá vida ou não? Então levante a sua mão e diga: Deus, eu recebo vida em nome de Jesus. Eu vou ser um crente a partir de agora cheio de vida. Eu vou levantar dessa cadeira cheio de vida. Eu recebo vida neste culto. Eu creio nesta mensagem. Eu creio nesta palavra. Eu não vou ser um crente morto mais. Eu vou ser um crente cheio de vida. Eu vou levantar dessa cadeira cheio de vida, porque eu recebo vida do Espírito agora. Eu recebo vida. Recebe vida espiritual. Recebe vida do Espírito nesta noite. Eu quero que você observe que aqui Paulo não está falando daquela ressurreição do corpo físico. Não. Paulo está falando, você está morto espiritualmente. Não tem uma interação com o Espírito de Deus, não tem uma ligação com Deus, não consegue servir a Ele agradavelmente, porque falta vida. Mas nesta noite o Espírito de Deus está dando vida aqui. Ele está vivificando o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Eu quero que é um momento que eu vou encerrar aqui com Apocalipse 3:20. Vou fechar minha Bíblia. A gente vai correndo para concluir a palavra. Você pega um caminho, culto bom, não é porque sou eu, não. Vou te falar aqui um segredo aqui. Não é porque sou eu que estou aqui pregando, não. Mas para você expor a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo vá ditando e falando para você o que você tem que fazer. Às vezes uma mensagem como esta para pregar, você leva 1h30 para pregar. Aí você dá tempo para o Espírito Santo fluir. A seringa é de 200 ml. Mas se eu for aplicando na boca de cada um, eu vou levar 1h30, 2 horas. Então eu tenho que pôr tudo dentro de uma seringa de 20 ml para me aplicar um pouquinho na boca de cada um até 9 horas. E já foi 9 horas, já foi 9h05. Você entendeu? E às vezes você limita a liberdade, o espaço que o Espírito Santo precisa para operar, para agir. Aí o irmão diz assim: pastor, faz no domingo igual o senhor faz no culto de terça-feira. Terça-feira o senhor tem 1 hora para pregar, domingo é 40 minutos, 30 minutos só. Mas a igreja aguenta?
Se a igreja aguentasse. Mas tem irmão, se você deixar de ser uma oportunidade sem cantar, ele vai embora aborrecido de mal com Jesus. O de terça-feira ainda é pouco, não dou oportunidade para ninguém. Mas se eu fizer isso no domingo, mas crente pentecostal quer comer na tigela mesmo, não é marmitinha não. Tem que ser muita coisa. Pode ser pouco não. Diz assim, para eu encerrar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Comunhão, comunhão. Ele está batendo nesta noite. E Ele está pedindo para você abrir, não é Ele quem abre. Ele apenas bate, mas abrir é você quem abre. Ele já trouxe o banquete, está pronto. Ele já preparou a refeição. Ele apenas quer a liberdade de entrar e sentar à mesa com você e participar desta refeição de comunhão, de renovação, de alegria. Não tranca a porta para ele esta noite. Abra a porta e deixa ele entrar. Ele quer entrar na sua vida. Ele não pode ficar de fora. Ele precisa entrar e te renovar. Ele precisa te abençoar. Ele quer fazer esta refeição contigo, de comunhão, de alegria, de paz, de harmonia, de bênção na sua vida. Eu quero que você curve a sua cabeça. Escute aí. Ele está batendo. Diga para ele: Jesus, a casa é tua. Pode entrar, Jesus. O Senhor sabe que a casa é tua. Geralmente, quando você recebe alguém, tem uma preocupação, e você diz: você pode entrar, mas não repara não. Tem alguma coisa aqui fora do lugar. Mas Jesus entrou para arrumar esta casa. Você não precisa se preocupar, Ele não vai reparar. Se aquela flor está murcha, não, Ele não vai reparar. Ele não vai reparar se a mesa está empoeirada. Não, Ele não vai reparar. Ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Você pode sentir que Jesus está entrando agora. Você pode sentir que Ele está colocando tudo nos seus devidos lugares. Ele está mexendo com você nesta noite. Calamachurianto, calamanabacá. Aleluia. Por isso Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É noite de Jesus te renovar. É noite de Jesus te dar vitória. É noite de Jesus te fortalecer. É noite de Jesus te levantar. É noite dele te dar alegria. É noite dele te curar. É noite dele abençoar-te. Pois Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer mudar esse sentimento de derrota, Ele quer mudar esse sentimento de tristeza, Ele quer mudar esse sentimento de rotina, da mesmice desta vida cansada e fadigada. Quando Ele entrar, Ele vai fazer coisas novas, Ele vai dar novo sentido à tua vida. Você vai ver que a sua vida a partir de hoje
vai ser diferente pelo poder e a graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga: Deus, muito obrigado. Deus abençoe. Eu quero pedir os